Terra. Um planeta único, agitado e dinâmico. À medida em que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Este episódio apresenta a incrível jornada de um dos metais mais indestrutíveis e valiosos do planeta, o ouro. Tudo começou no espaço. Uma imensa explosão lançou pequenas partículas de ouro a 110 milhões de quilômetros por hora, formando as rochas do nosso planeta. Como minúsculos fragmentos de ouro se acumularam até formar gigantescos depósitos, é um dos grandes mistérios da Terra. Para encontrar a resposta, os geólogos garimpam antigos leitos de rios, procurando velhos tesouros ocultos acima e abaixo do solo, investigando estranhas maravilhas naturais e encontrando pistas que, por fim, revelarão como nasceu nosso planeta. O ouro americano. O ouro fascina o homem há milhares de anos. O mais antigo metal precioso conhecido desempenha um papel de destaque em quase todas as culturas. Desde que o homem está neste planeta, o ouro é cobiçado. É um mineral único. É lindo. Você pode pegar 30 gramas de ouro e ir esticando até chegar a 56 quilômetros. Mas o segredo do valor do ouro é sua inatividade. Ele não se liga com nada, exceto consigo mesmo. O ouro não se esgota, ele se recicla. O anel de ouro que você está usando pode ser o mesmo ouro usado por um dos faraós séculos atrás. Com todas essas propriedades, não é à toa que o ouro tem sido tão valorizado ao longo da história. Apesar de ter explorado o mineral por milênios, o homem encontrou apenas 160 mil toneladas no mundo todo, quantidade que caberia numa casa de 4 dormitórios. Os físicos descobriram que o rei dos metais foi produzido no espaço, muito antes do planeta Terra existir, há mais de 5 bilhões de anos. Os átomos do ouro e de outros metais pesados formaram-se no turbilhão de uma supernova, uma estrela gigante e moribunda. Quando explodiu, ondas de choque espalharam minúsculas partículas de ouro pelo universo a 110 milhões de quilômetros por hora, dispersando-as pelo sistema solar primitivo. Quando essa nuvem de escombros se compactou, o ouro foi aprisionado nas rochas do planeta Terra em formação. Dispersos em inativos, até hoje, os depósitos de ouro da Terra são partículas pequenas e isoladas nas rochas. É irônico, mas o ouro está por toda parte, na terra do nosso quintal, nas pedras dos leitos dos rios. Mas o problema é que está em quantidades muito pequenas. Nessas pedras, a proporção pode ser de 1 parte por bilhão. É como encontrar somente 1 grão de areia em uma piscina olímpica. Os raros depósitos grandes de ouro estão concentrados em alguns poucos lugares muito especiais do mundo. Os maiores estão no sul da Austrália, na China, na África do Sul, no Peru e no oeste dos Estados Unidos. É tarefa dos geólogos descobrir onde e por que a Terra acumula ouro em quantidade suficiente para ser minerado. Os primeiros pioneiros dessa geologia não foram cientistas, mas ávidos garimpeiros que vasculhavam as pedras. A história começou há mais de 150 anos, por acaso. Em 1848, na pequena cidade de Coloma, na Califórnia, ao longo do American River, James Marshall abria uma vala para instalar uma roda d'água, quando fez uma descoberta extraordinária. Ele cavava a vala durante o dia e usava a água à noite para drenar a areia e o cascalho. E quando olhou, viu algumas pepitas de ouro na base de pedra.
Boatos sobre o ouro dos rios da Califórnia logo se espalharam. Em 1849, mais de 90 mil pessoas vindas do mundo todo chegaram ao estado. Esses primeiros investigadores esquadrinharam os rios em busca de fortuna. O primeiro desafio era descobrir onde o ouro se acumulava. E logo perceberam que ele não se depositava em qualquer lugar ao longo do rio. Uma pista de onde o ouro se concentra é a areia preta, numa área como esta. Pegue uma amostra e comece a peneirar. Os pioneiros logo descobriram que se encontrassem areia preta na peneira, estavam no caminho certo. O processo de peneirar é simples. Trata-se de tentar separar os materiais leves dos pesados. Na água lodosa, as partículas pesadas descem até o fundo da bacia. Você repete o processo de escoar os materiais leves e concentra os pesados no fundo. Até restar apenas a areia preta. E, com sorte, um pouco de ouro. Mesmo que seja uma pepita pequena. Numa área como esta. Do mesmo modo, rios e outros cursos d'água separam as partículas leves das pesadas. O ouro e a areia preta são levados pela corrente. Mas quando chegam às águas lodosas das curvas, saem do fluxo. E é nos bancos de areia, dentro das curvas do rio, que os pioneiros descobriram uma fortuna. Um total de 570 toneladas de ouro foi descoberto nas vias fluviais da Califórnia. E quando procuraram nos vales acima do rio, os pioneiros encontraram um depósito de ouro ainda maior. Eles quiseram saber o que acontecera para esses depósitos de ouro estarem tão longe da água. Quando examinaram de perto, puderam ver que as pedras eram redondas e lisas. Essas pedras redondas são idênticas às encontradas em rios próximos. O motivo é que esse é um leito de rio antigo. As águas do rio o abandonaram há muito tempo. O rio passou por aqui e deixou esses depósitos em sua esteira. Os mineiros continuaram explorando e encontraram alguns acima do rio como estes, mas também encontraram outros a dezenas, centenas de metros acima do rio atual. Usando fortes jatos de água, os pioneiros retiraram e drenaram quase 1.500 toneladas de ouro das colinas da Califórnia, que mais de 150 anos depois ainda mostram as cicatrizes. Depósitos semelhantes de ouro se formaram no mundo todo, incluindo a maior mina do tesouro jamais encontrada, Witwatersrand, na África do Sul. Sua descoberta em 1886 causou outra frenética corrida do ouro. Mas ele não é encontrado na superfície. Os mineiros precisam descer mais de 3 quilômetros pela mina mais profunda da Terra. Metade do ouro do planeta foi produzido a partir desse grupo de depósitos. A maioria dos geólogos acredita que esses singulares depósitos se formaram em antigos sistemas fluviais, concentraram-se em antigos cascalhos. Ao longo de milhões de anos, milhares de rios antigos desaguaram num imenso lago, criando um colossal depósito de ouro. O antigo lago agora está enterrado a quilômetros da superfície da Terra. Até hoje, a Witwatersrand produziu quase 40 toneladas de ouro, no valor de $1,5 trilhão de dólares. E segundo os geólogos, o mesmo valor em ouro continua inexplorado. Em busca do ouro da Califórnia, os pioneiros encontraram areia preta, sinal de que há depósitos de ouro dentro da curva de um rio. E ouro no interior de pedras redondas nas paredes dos vales, prova de que o rio carrega ouro há milhões de anos. Os pioneiros suspeitavam que os rios traziam o ouro de uma fonte em algum lugar nas montanhas, o filão principal.
Mas na saga para descobrir a origem do ouro, os geólogos desceriam até as profundezas da Terra e enfrentariam algumas das forças mais destrutivas do planeta. No século XIX, mineiros extraíram quase 2 toneladas de ouro dos cursos d'água e leitos de rios da Califórnia, no valor de mais de 80 bilhões de dólares. Mas esse ouro fácil não demorou a acabar. Eles precisavam encontrar a fonte do ouro, o filão principal, e partiram para as montanhas. Era isso que eles procuravam. Um grande veio de quartzo, cheio de ouro, e que se estende por quilômetros através dos campos. Eles conseguiram extrair milhões de gramas de ouro, de fontes como esta aqui. Com a descoberta do filão principal, o garimpo deixou de ser uma busca individual e se tornou um grande negócio. Centenas de minas brotaram em toda a Califórnia e empregaram milhares de homens. Descobrir que força geológica concentrou o ouro nas montanhas da Califórnia foi um enigma que desafiou os cientistas durante décadas. Em 1853, a mina Allegheny abriu em Sierra County, na Califórnia. Hoje tem mais de 1.000 metros de profundidade e 65 quilômetros de túneis, que levam a uma fatia especial de rocha na montanha. Aqui estou eu, no meio do veio do filão principal. Deve ter cerca de 12 metros de espessura e 800 metros de profundidade. Este é o veio de quartzo contendo ouro que os mineiros procuravam. O quartzo se forma a partir de um líquido que, quando se solidifica, de algum modo prende pedaços de ouro em seu interior. Está cheio de ouro. Se quebrarmos esse veio de quartzo agora, veremos pequenas quantidades de ouro dentro do quartzo. É uma incrível peça de quartzo. Podemos ver o ouro dentro dele. É muito brilhante, cintila. Existem pistas de como o ouro foi parar dentro do quartzo que foi depositado com o ouro. Pequenas bolhas de fluido estão presas dentro do quartzo. São vestígios de um curso d'água e de minerais que outrora geraram esse veio. A análise dessas bolhas de fluido revelou as condições extremas que criaram a jazida de ouro. O ouro era depositado a 315 graus centígrados. Era um fluido muito quente, quente mesmo, que trouxe o ouro e o quartzo até esse local e resultou no veio. Mas ninguém sabia que força motriz criava esse fluido quente que transportava o ouro. Uma velha pedreira próxima contém uma pista. O veio de quartzo contendo ouro, aqui em marrom, está ladeado por estranhas rochas alteradas. Quando os pioneiros viram essas rochas, ficaram muito animados. Sabiam que estavam chegando perto da fonte do ouro. Viram que as rochas tinham mudado de cor e então chegaram ao filão principal, ao veio de quartzo, a fonte do minério de ouro. O veio de quartzo está comprimido entre essas rochas alteradas. E olhando para essas pedras, vemos que estão deformadas, estão levantadas, partidas, dobradas. Os veios se estendem por centenas de quilômetros do norte para o sul. Existem combinações similares de ouro, quartzo e rocha partida em toda a Califórnia. E, estranhamente, todas estão paralelas à costa. A imensa força que rompeu essas rochas também deve ter criado o fluido quente que transportou e concentrou o ouro. Mas qual era? Os geólogos finalmente resolveram um mistério na década de 50, quando a revolucionária teoria das placas tectônicas esclareceu como as montanhas da Califórnia se formaram. Eles descobriram que, sob o Oceano Pacífico, uma gigantesca placa da crosta terrestre se moveu para o leste e avançou para dentro do continente americano, afundando grandes porções do leito oceânico. Suponha que esta pedra maior é a antiga América do Norte. Nos últimos 300 milhões de anos,
O solo oceânico em expansão empurrou os oceanos e os sedimentos sobre o oceano contra a América do Norte e enfileirou os pedaços de solo oceânico e sedimentos do solo oceânico contra a costa oeste da América do Norte. A Califórnia foi empurrada sobre as ondas. Uma extensão montanhosa de rochas esmagadas e sublevadas, separadas por grandes fissuras que se aprofundavam na crosta, criando um terreno composto de gigantescas lajes enfileiradas ao lado da costa. Esse processo de construção de montanhas também teve o poder de criar um fluido incandescente. Rochas subterrâneas foram esmagadas por uma pressão descomunal. Superaquecidas, comprimiram esse líquido de 315 graus. Como a água de alguns rios, esse fluido canalizado tinha a capacidade de concentrar o ouro disperso. Ao correr pela rocha, o fluido absorvia partículas de ouro, criando uma densa sopa mineral. Esse líquido penetrou as fissuras, que o levaram até a superfície. Quando o fluido esfriou, o ouro coagulou e o quartzo se cristalizou, formando um veio sólido rico em ouro. No total, quase 1.000 toneladas de ouro foram extraídas da Califórnia, uma das regiões mais lucrativas em termos de mineração de ouro. Sempre que placas oceânicas colidem com a borda de um continente, sempre haverá geração de fluido. Além disso, minúsculas quantidades de ouro vão se deslocar e depois se concentrar em grandes falhas e formar grandes depósitos de ouro. É parte do processo de formação das montanhas. Veios de quartzo semelhantes jazem sob as montanhas costeiras em torno da borda do Pacífico, onde o solo oceânico afundou sob gigantescas forças terrestres. Os cientistas que investigaram como o ouro da Califórnia se formou descobriram antigas bolhas com fluidos, prova de que um líquido quente depositou o quartzo e o ouro. Placas paralelas de rocha partida e alterada, evidência de que um fluido contendo ouro foi espremido entre as rochas enquanto as montanhas se formavam. Na década de 1880, apenas 30 anos após a descoberta do ouro, o mineral começou a rarear cada vez mais na Califórnia. A essa altura, exploradores de Nevada já haviam encontrado um tipo de depósito de ouro totalmente diferente. Mas era um tesouro capaz de levar alguns a matar. No século XIX, os pioneiros encontraram quase 2.000 toneladas de ouro nos rios. Depois, começaram a explorar o filão principal e extraíram das montanhas quase 1.000 toneladas do mineral, comprimidos entre as rochas durante a formação da Califórnia. Durante muitos anos, os cientistas acharam que somente as forças colossais que criaram montanhas tinham o poder de concentrar o ouro disperso através das rochas. Mas as descobertas feitas em Nevada destruíram essa teoria. Imensos veios de ouro foram encontrados nas colinas do deserto. Um exército de garimpeiros deixou a Califórnia rumo ao leste. O quase inexplorado e ermo estado de Nevada começou a se encher de vida quando o ouro foi descoberto no deserto. Era o violento oeste selvagem. E Boulder, uma cidade de mineiros, tinha a reputação de ser a mais brutal. É difícil imaginar mais de 8.500 pessoas ao longo dessa faixa aqui. Não havia lei, brigas para todo lado. Muitos salões, casas de ópio e bordéis. Diziam que a cada dia um homem era morto em Boulder. Minha nossa! Que loucura! Nossa! E segundo alguns historiadores, a natureza instável dos depósitos de ouro pode ter influenciado esse índice de homicídios. Aqui, os veios eram muito mais segmentados e fragmentados. Então, o mineiro podia estar explorando o veio e outro mineiro podia não estar. O que causava tensão, hostilidade e, às vezes, brigas. Os geólogos notaram que, ao contrário das jazidas da Califórnia, que são paralelas à costa, as de Nevada se espalham aleatoriamente pelo deserto.
e se dedicaram a entender por que os veios de ouro de Nevada eram tão caóticos. A 480 quilômetros da antiga mina de Bode fica a mina Midas. Tão grande que se pode entrar nela com um caminhão. É uma das poucas minas de quartzo e ouro que ainda restam em Nevada e um paraíso para os geólogos. É maravilhoso que a mina seja subterrânea, porque aqui temos uma imagem tridimensional da geologia. E isso ajuda a saber que pistas procurar. Podem estar na superfície, mas são muito mais nítidas debaixo da terra. Minas como a Midas se tornaram laboratórios geológicos e ajudam a decifrar o mistério dos veios de ouro de Nevada. Todos os dias, os mineiros perfuram a parede e instalam explosivos, revelando novas redes de veios de quartzo. É exatamente como era no passado. Eles vão encher a superfície de dinamite e vão explodir. 200 quilos de explosivos estão prestes a ser detonados para revelar o veio de quartzo e ouro. Foi fantástico e muito mais seguro do que era feito antigamente. Quando a poeira baixa, é possível olhar mais de perto. Esse é um excelente veio de quartzo. Comparando esses veios de quartzo com os que eu vi na Califórnia, são substancialmente diferentes. Por exemplo, essas faixas cinzas aqui. As faixas cinza são o primeiro sinal de que algo muito estranho aconteceu aqui. Nesta amostra aqui, vemos que há muito material cinzento. Todo esse material cinza é prata. E olhando mais de perto, vemos pequenos pontos amarelos. É ouro. A rocha que originou todos esses veios era muito diferente da rocha que produziu os veios da Califórnia. Os veios da Califórnia têm apenas ouro e estes estão cheios de prata. E a pista para saber a fonte do ouro de Nevada está dos dois lados do veio de quartzo. Ao contrário da Califórnia, essas rochas não foram prensadas e nunca estiveram no solo oceânico. A rocha tem origem vulcânica, muito semelhante às do Monte Santa Helena. Então, não foi a formação de montanhas que concentrou ouro e prata nesse veio, mas um processo vulcânico. A mina Midas pode ter sido outrora um gigantesco vulcão? Os geólogos procuraram pistas não dentro da mina, mas diretamente sobre ela. Sobre a mina vemos esses estranhos afloramentos. São planos em cima, como uma mesa. E olhando de perto, vemos finas faixas e camadas. O afloramento é composto de finas camadas de 30 milímetros de espessura. E há milhares empilhadas, como se fosse um baralho. Temos tons marrons, amarelos, brancos e roxos. Entender esses afloramentos vai ajudar a saber por que o ouro é depositado tão perto da superfície nessa mina. Essas rochas em camadas não foram formadas por um vulcão, mas por outro processo vulcânico que ainda pode ser visto hoje em Gerlach, noroeste de Nevada. No meio do árido deserto de Black Rock, foi encontrado um misterioso oásis. E emergindo da paisagem, uma fonte de água quente espetacular e multicolorida, uma das mais de 300 em Nevada. Essa estranha maravilha geológica começou a se formar há apenas 45 anos. Processos vulcânicos subterrâneos aqueceram a água sob o solo, que subiu para a superfície e, como uma chaleira, transbordou formando uma camada. Enquanto corria sobre esses terraços, a água depositava minerais em finos lençóis. Como um baralho ou dorso de um livro. Esta pedra que veio de lá tem finas lâminas ou camadas. Pedras como esta e terraços como aquele são encontrados na mina Midas, e isso indica que já foi uma imensa fonte de água quente. Os geólogos concluíram que eram as fontes quentes que levavam os veios de ouro e prata até a superfície em Nevada.
Partículas desses metais estão espalhadas pelas rochas derretidas nas profundezas da Terra. Esse material liberou um fluido repleto de ouro e prata. Ao penetrar no solo, a água da chuva chegava às rochas incandescentes no interior da crosta e aqueciam atingindo quase 500 graus centígrados. Quente e borbulhante, a água começou a subir, absorvendo o misto de ouro e prata no caminho. Ao se aproximar da superfície, a água fervia e deixava acúmulos de prata e grãos de ouro na superfície caótica e fraturada da fonte de água quente. Imagine essa paisagem há 15 milhões de anos. Vulcões até onde a vista alcançava. Fontes de água quente aqui e ali. Nesse momento, ouro se formava em fontes quentes do mundo todo. Até Yellowstone tem vestígios de ouro em suas águas. Uma das maiores e mais lucrativas minas de ouro do mundo, a de Yanacocha, no norte do Peru, é um depósito de ouro e prata explorado desde a época dos Incas, 800 anos atrás. No alto dos vulcânicos Andes, ela tem 1.400 quilômetros quadrados e já produziu mais de 5 bilhões de dólares em ouro. E tudo se originou sob uma borbulhante fonte de água quente. Os cientistas que investigaram como os veios de ouro e prata se formaram em Nevada descobriram rochas vulcânicas, prova de que o fluido rico em ouro veio de rochas derretidas, e um afloramento multicolorido em camadas, evidência de que antigas fontes de água quente originaram o ouro em Nevada. Os depósitos de ouro de Nevada renderam 1.100 toneladas de ouro e 14.000 toneladas de prata, mas em 1920 deixou de ser lucrativo explorar as jazidas de ouro de Nevada. O deserto ficou repleto de cidades fantasmas. Parecia que o ouro da América do Norte acabara, mas em 1961, um novo tipo de depósito foi encontrado. Porém, não podia ser visto nem tocado. Era invisível e seria a maior descoberta na história do ouro norte-americano. O ouro norte-americano foi concentrado por incríveis forças produzidas pela formação das montanhas da Califórnia e por processos vulcânicos sob as fontes de água quente de Nevada. Mas quando os depósitos se esgotaram, os geólogos procuraram novas concentrações de ouro. Então, em 1961, o geólogo e garimpeiro John Livermore notou uma fissura de 80 quilômetros no meio de Nevada, chamada Carlin Trend, e partiu para investigar. John Livermore veio a esses montes seguindo uma teoria de que depósitos de ouro estariam alinhados diretamente sobre uma profunda rachadura na crosta terrestre. Chegou a afloramentos como este e começou a examiná-los. As rochas são uma estranha mistura de lama e quartzo, um mineral gerado por um fluido quente e uma boa pista de que o ouro pode estar próximo. Com base na sua experiência, ele sabia que muitos fluidos quentes saíam dessa rachadura. No entanto, ele não viu nenhuma evidência de ouro, nada de quartzo, nenhum ouro visível, mas ele colheu uma amostra da rocha, levou-a para o laboratório para ver se continha ouro. Nos laboratórios, as rochas são esmagadas e aquecidas numa fornalha a até quase 1.000 graus centígrados. E quando a rocha líquida esfria, os minerais começam a se separar. No final desse processo, algo extraordinário aconteceu. Uma rocha de aspecto comum como esta, na verdade, continha 1 grão de ouro, numa concentração 5.000 vezes maior do que costumamos ver na Terra. Não parece muito, mas é isso que eles mineram todos os dias. O palpite de Livermore estava certo. Com 80 quilômetros de comprimento e 8 metros de largura, Carlin Trend é hoje um dos maiores distritos mineradores do mundo. O vasto poço feito pelo homem é tão grande que pode ser visto do espaço. Esse é o poço Betsy Post, uma das maiores minas de ouro do mundo. Contém 20.000 toneladas de ouro. Precisam extrair
10 toneladas de minério de ouro para conseguir 30 gramas de ouro. Como pode ver, é enorme. 3 quilômetros de comprimento, 1,5 quilômetro de largura, 600 metros de profundidade. Como o ouro é muito valioso, a extração de dezenas de quilos por dia paga por essa extraordinária operação mineradora. E remover o minério de ouro requer ações drásticas. Nossa. Foram quase 200 mil quilos de explosivos. Escavadoras gigantes operam 24 horas por dia, retirando mais de 90 milhões de toneladas de rocha por ano. O bastante para cobrir o Central Park com 16 metros de escombros. Mas dentro desse minério de ouro, nenhum grão de ouro jamais foi visto a olho nu. O mistério é... cadê o ouro? Não dá para ver. As pedras parecem comuns. A pista para descobrir onde o ouro se esconde está na estrutura interna da rocha. Mesmo ampliado 500 vezes, o ouro continua invisível. Mas essa rocha é uma extraordinária rede de quartzo e lama, pontuada por estranhas cavidades. Parece um favo de mel, que algo corroeu a pedra. Claramente, algum estranho processo geológico concentrou e escondeu o ouro na rocha. Os cientistas entenderam que, para resolver o enigma de como o ouro se escondeu nas rochas, primeiro tinham de descobrir de onde elas vinham. Uma pista foi encontrada no século XIX pelo rancheiro Absalom Lehman, na região leste de Nevada. Em 1885, Absalom Lehman encontrou um buraco no chão. Com uma corda e uma lanterna, ele desceu pelo buraco e descobriu um sistema de cavernas com algumas das mais espetaculares formações do mundo. As sólidas bases da caverna são feitas de uma mistura confusa de lama e conchas de carbonato de cálcio. São os restos de pequenas criaturas marinhas, evidências de que o estado de Nevada já foi coberto por um antigo mar tropical. Durante milhões e milhões de anos, criaturas com conchas compostas de carbonato de cálcio começaram a mergulhar e se acumular no solo oceânico, formando esse lodo calcário. Depois, esse lodo endureceu, formando uma rocha sedimentária, justamente o calcário. Essas extraordinárias estruturas na caverna foram criadas pela erosão do imenso leito de calcário que jaz sob Nevada. Na Carlin Trend, os cientistas notaram que o minério de ouro era composto de um tipo de rocha muito similar. E concluíram que o calcário da caverna Lehman e o minério ouro da Carlin Trend deviam ter vindo da mesma rocha. Isto é calcário fresco. Isto é minério de ouro. Claramente algo aconteceu para transformar esta pedra neste minério esponjoso contendo o ouro. As pistas estão na reatividade química do calcário. Se eu puser ácido hidroclorídrico neste calcário, veja como fica efervescente, muito reativo. O ácido está corroendo a rocha. Mas quando ponho o ácido no minério de ouro, não há reação. A rocha absorve o ácido como uma esponja. Os cientistas concluíram que o minério de ouro da mina Carlin Trend não borbulhava, porque já havia sido atacado por um ácido. Sob o leito de calcário da Carlin, há uma gigantesca rachadura vertical. Os geólogos hoje acreditam que um jato de um fluido quente, ácido e repleto de ouro foi lançado das profundezas da Terra e percorreu a rachadura, molhando o calcário. O ácido o corroeu, criando uma superfície esponjosa e lamacenta. As cavidades encheram-se de quartzo e de minúsculos grãos de ouro.
Só muito recentemente os cientistas puderam usar um equipamento de imagens mais sofisticado, de nível microscópico, para fazer imagens na escala de átomos individuais. Ampliados 100, 1000 vezes, pequenos pontos de ouro submicroscópicos podem ser vistos incrustados na rocha. Ampliando até incríveis 4 milhões de vezes, a partícula de ouro finalmente é revelada. O ponto de ouro tem apenas 5 nanômetros de diâmetro, 1/1000º do tamanho de uma cabeça de alfinete, e cada pequeno ponto branco é um átomo individual de ouro. Essas rochas de aparência comum produziram 1.800 toneladas de ouro de uma única rachadura na Terra conhecida como Carlin Trend e tornou os Estados Unidos o quarto produtor de ouro no mundo. Os cientistas que investigaram como o minério de ouro de Nevada se formou descobriram uma estrutura esponjosa, indício de que algo corroera o calcário. E o minério de ouro não reagia ao ácido, evidência de que um fluido ácido já atacara o calcário, deixando minúsculas partículas de ouro. Depósitos semelhantes foram descobertos depois e produziram mais 1000 toneladas de ouro. Mas essas descobertas podem ser apenas a ponta do iceberg. Os geólogos agora usam equipamentos avançados com a esperança de encontrar milhares de toneladas de ouro americano sob o deserto de Nevada. Ao longo da história, mais de 140 mil toneladas de ouro foram descobertas pelo homem. E quase 1/10 disso foi encontrado na Califórnia e em Nevada, no valor total de 280 bilhões de dólares. Ninguém sabe ao certo quanto resta. Não há razão nenhuma para não supor que existe a mesma quantidade de ouro já minerado no passado, mas geólogos, garimpeiros e exploradores já encontraram o ouro fácil. No passado, garimpeiros e geólogos chegaram a esse ouro fácil, seguindo pistas geológicas expostas na superfície. Mas vastas áreas de Nevada estão cobertas com uma camada de lama e cascalho, produto da erosão das montanhas ao redor. Os geólogos acreditam que minas de ouro ainda se ocultam sob essa camada de cascalho, sem ser vistas por ninguém há milhões de anos. Encontrar todo esse ouro numa área de quase 300 mil quilômetros quadrados não é nada fácil. Mas um homem possui visão subterrânea graças a uma tecnologia pioneira. Existe ouro nas colinas ao meu redor? E tenho motivos para acreditar que existe ouro nas rochas, aqui embaixo, mas preciso enxergar através da areia e do cascalho. E acho que esse equipamento aqui vai me ajudar bastante nessa tarefa. A Geoprobe não procura pedras, mas água que está a 60 metros da superfície. É essa água subterrânea que pode levar à descoberta do ouro oculto em Nevada. Se houver um depósito de ouro oculto sob a areia e o cascalho, a água subterrânea interage com ele e ele expõe as pistas. A água absorve vestígios de metal associados ao ouro. Pistas que guiarão Rhodes até o esconderijo do depósito de ouro sob a superfície. Imagine uma barra de ferro enferrujando num balde de água. Os metais que saírem dessa barra de ferro, que está enferrujada, vão se disseminar por toda a água e, recolhendo amostras dessa água, saberemos que havia uma barra de ferro em algum lugar próximo. Do mesmo modo, vamos testar essa água e saber se há um depósito de ouro em algum lugar próximo. De certo modo, o depósito de ouro deixa uma espécie de rastro. Se encontrar parte desse rastro, Rhodes poderá segui-lo até encontrar o ouro. Depois de perfurar, Rhodes retira a água com uma bomba.
Pronto, acho que já tenho bastante. Eu acho que nesse balde de água lamacenta encontraremos algumas pistas. Essa não é uma caminhonete qualquer. É um moderno laboratório móvel. Rhodes mede a presença de metais na água. E os sinais aqui são especialmente fortes. Aqui está indicando que há muito mais vestígios de metais. Arsênico, antimônio, mercúrio, cobre, chumbo e zinco são metais frequentemente associados a depósitos de ouro e parece que aqui nós estamos indo na direção certa. Da mesma maneira que os pioneiros procuraram ouro nas montanhas, Rhodes segue a pista dos metais concentrados na água subterrânea. É como se fosse uma brincadeira de esconde-esconde. Às vezes esquenta, às vezes esfria, mas é uma ciência. A rede se estreita em torno do depósito de ouro. Os sinais se intensificam nessa área de 10 quilômetros quadrados. Mas ainda é um terreno grande demais para começar a perfurar. Para estreitar o foco, Rhodes precisa literalmente enxergar dentro da terra. Este instrumento é um gravitômetro. Ele consegue medir a densidade das rochas debaixo da terra. Assim como há uma paisagem aqui no horizonte atrás de mim, há uma paisagem no leito de pedra embaixo de mim. Várias medições feitas pelo gravitômetro criam um mapa do tesouro do terreno oculto sob a superfície de cascalho. Com esse mapa de densidade das rochas, Rhodes pode precisar a provável localização do depósito de ouro. Ele encontrou uma fissura suspeita na terra, de quase 2 quilômetros a 75 metros da superfície. É um bom sinal, já que o ouro costuma se depositar em rachaduras profundas. É hora de começar a procurar ouro. A perfuratriz com ponta de diamante penetra a fissura e extrai um cilindro de rocha. Este é o primeiro de uma sequência de testes ao longo da rachadura, e os resultados são animadores. Depois de tantas andanças, eu finalmente consigo ver as rochas. Pela primeira vez. Essas rochas estiveram escondidas durante milhões de anos e, para mim, é uma das coisas mais empolgantes desse campo de pesquisa. Estou vendo essas pedras antes de qualquer outra pessoa. E posso compará-las com as rochas que vi em outros lugares das montanhas. Neste pedaço, há diferentes tipos de fragmentos de rocha. Alguns são quartzo, e o quartzo indica a presença de ouro. Rhodes pode estar no limiar de uma grande descoberta que pode aumentar sua marca de 850 toneladas de ouro encontradas até agora. Perfurar a terra, extrair uma amostra que contém ouro e perceber que eu consegui... dá um sentimento de ligação com os pioneiros. É o mesmo espírito do Velho Oeste. É emocionante. São geólogos pioneiros como Rhodes que encontrarão o que resta do ouro americano. Cientistas e garimpeiros que investigaram como o ouro se concentra na terra descobriram ouro em meio à areia preta, evidência de que os rios concentram ouro em suas curvas internas. Camadas paralelas de rocha fragmentada e alterada, prova de que um fluido contendo ouro brotou das montanhas da Califórnia. Afloramentos de camadas multicoloridas, sinais de que fontes de água quente produziram veios de ouro e quartzo em Nevada. E minério esponjoso de ouro mostra que um ácido deixou minúsculas partículas de ouro na rocha. A Terra não entrega facilmente seus tesouros. O irresistível desejo humano de encontrar ouro é a força por trás do desenvolvimento da geologia. Investigar como o ouro se concentrou no mundo todo não é uma busca restrita à mineração. É uma jornada épica que revelou como a Terra se transforma dinamicamente até hoje, após bilhões de anos de história planetária. Uma prova viva de que a Terra nunca descansa.